Olá, hoje nós vamos continuar nessa reflexão sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e nós vamos refletir nesse momento no capítulo 3. Vamos compartilhar aqui algumas verdades do versículo de número 1 até o versículo de número 11. E eu creio que vale a pena nós entendermos um pouquinho do contexto em que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Epafrodito foi para Roma, saiu da cidade de Filipos e foi para Roma. E ele leva a notícia a Paulo, que estava preso em Roma, de que estavam infiltrando na igreja alguns falsos mestres. Eles estavam trazendo ali alguns falsos ensinos. E talvez o grupo mais relevante que se infiltrava no meio dos cristãos eram os judaizantes. Os judaizantes, eles traziam alguns ensinos, eles criam no Evangelho, eles criam e proclamavam o Evangelho, pregando que Jesus é o Messias que haveria de vir. Mas eles compreendiam que o povo deveria estar preso ainda às leis mosaicas, porque eles compreendiam que isso era essencial em se tratando de salvação. E o que eles entendiam, então, que deveriam cumprir como rituais ali das leis mosaicas? Eles pregavam a circuncisão, que nós podemos entender que quando Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, um dos símbolos de que aquele povo, os descendentes de Abraão, pertenciam ao nosso Deus era a circuncisão. Nós podemos nos lembrar que o que é a circuncisão? Que é o que chamam hoje de cirurgia de fimose, não é? Era tirado a pele que cobre o prepúcio do órgão genital daquele povo que foi chamado de judeu. Esse era o símbolo de que pertencia à fé no nosso Deus, o Deus chamado Javé. Então, essa foi uma instituição dada lá a Abraão no início, quando ele foi chamado para ser o pai de uma grande nação. Então eles deveriam praticar a circuncisão, eles entendiam e pregavam isso, que sim, Jesus era o Messias, mas ainda o povo deveria ser preso aos rituais da lei. Eles pregavam também a questão de guardar os chamados dias santos do calendário judeu. Eles guardavam as festas, eles guardavam e celebravam essas festas, mas diziam também que principalmente o sábado deveria ser obedecido a rigor. E também eles pregavam a questão da dieta, as leis dietárias, que não deveriam comer alguns tipos de alimentos. Por exemplo, a carne de porco, eles deveriam se abster de tudo aquilo que tivesse sangue, de tudo aquilo que era considerado imundo. Então eles consideravam isso essencial para a salvação. Ou seja, daquele ponto de vista, não apenas Jesus seria suficiente, mas teria que cumprir essas leis mosaicas. Então Epafrodito chega e compartilha com o apóstolo Paulo, preso em Roma, daquilo que estava sendo pregado. Parece que esses falsos mestres, por onde o apóstolo Paulo passava, eles iam pós a estadia dele naqueles lugares, trazendo esses ensinos. A gente pode perceber isso quando ele escreve a sua primeira e segunda carta aos Coríntios, falando desses ensinos dos falsos mestres. Escreve às igrejas da região da Galácia, falando sobre isso. Escreve à igreja de Jerusalém, falando também desses falsos ensinos e desses falsos mestres. Então, esse era o ensino dos judaizantes. Pregavam a Cristo, mas também esses princípios que eram considerados aqui as leis mosaicas. E aí, nós podemos chegar aqui ao início, então, desse capítulo 3, quando o apóstolo Paulo ele diz: quanto ao mais, irmãos meus. É interessante, né, que ele começa dizendo a carta, quanto ao mais. Parece que ele vai finalizar a carta aqui, mas ele ainda escreve mais 2 capítulos. E ele dá esse tratamento carinhoso, chamando a eles de irmãos, parece que querendo ganhar a atenção. Vocês são meus irmãos em Cristo.
eu quero dar uma instrução para vocês. E ele dá uma recomendação aqui. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Ou seja, diante dessa perseguição que vocês estão passando, desse falso ensino, de alguém que quer mudar ou perverter o ensino da palavra, alegrem-se. E ele dá essa orientação também para que eles permaneçam firmes e seguros. Ele diz: a mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. É como se ele dissesse: olha, pode até parecer repetitivo, mas eu vou dar instruções de coisas que eu já dei antes. Eu vou falar a mesma coisa que eu já disse no outro momento. Até porque, irmãos e irmãs, nós aprendemos pela repetição. Quanto mais nós ouvimos algo, ou ensinamos algo, ou praticamos algo, mais nós assimilamos esse ensino. Então parece que o apóstolo Paulo ele está querendo que aqueles cristãos da igreja de Filipos eles possam acatar, acolher aquele ensino. Então ele diz: olha, mesmo que seja repetitivo, eu não tenho problema algum de estar repetindo para vocês, porque cabe a mim instruir vocês. E aí no versículo 2, ele começa aqui, parece que até num tom de ira, misturado com ironia, falando para eles de alguns cuidados. Ele fala aqui, pelo menos, de 3 cuidados que aqueles cristãos de Filipos deveriam ter. E quais são esses 3 cuidados? Primeiro, ele fala para eles: acautelai-vos, né? Cuidado com os cães. E quem eram os cães? Olha, cuidado ou acautelai-vos dos cães. Cães era um tratamento que os judeus davam para aqueles que eram gentios, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que, aos olhos deles, não faziam parte desse povo da aliança, o povo de Deus. Então, ele diz aqui: cuidado com os cães. O apóstolo Paulo ele pega essa palavra que era utilizada pelos próprios judeus para direcionar ou para se dirigir àquele povo que era gentil, e ele chama os judaizantes de cães. Quer dizer, são pessoas que não merecem crédito. Os judeus ortodoxos, eles usavam esse tratamento, que era até um xingamento, era algo assim agressivo mesmo, para aqueles que não professavam a mesma fé. E aí, o apóstolo Paulo chama eles de cães. Ele diz: cuidado com aqueles que ainda não compreenderam a verdadeira fé em Jesus. Mas ele alerta sobre esse cuidado com os cães, que ele chama de cães aqui, mas ele também chama os da falsa circuncisão. Por que falsa circuncisão? Aquele povo estava pregando que precisavam circuncidar, esse era um dos rituais, para serem salvos. Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo é o seguinte: por que é falsa a circuncisão? Porque não é algo físico, não é algo exterior, nós precisamos circuncidar o nosso coração. Tudo aquilo que está em excesso, quando o cristianismo chega, é tirado do nosso coração. Então o que ele estava dizendo é que nós precisamos circuncidar o nosso coração. Por isso que aquela circuncisão que eles estavam pregando, de ficar presos àqueles rituais, ele estava dizendo: isso não tem sentido nenhum. Não faz sentido para nós, que entendemos que Jesus é o nosso único caminho, o nosso único mediador, ficar preso a esses rituais. E ele diz aqui também que eles precisam tomar cuidados, acautelai-vos, né? Ele continua falando ali dos maus obreiros. Por que ele chama esses falsos mestres de maus obreiros? Porque esses homens, eles até pregavam essas obras, não é? Que são rituais que deveriam ser obedecidos. Mas embora tivesse aquela aparência, né, de gente muito boa, muito religiosa, que cumpria todo o ritual, eles estavam dando um ensino contrário àquilo que Jesus pregou, que ele é o único caminho, que ele é o único mediador. Então ele diz: olha, cuidado com os maus obreiros. Então ele dá uma palavra de alerta aqui ao povo da igreja de Filipos sobre esses cuidados. Olha, cuidado com essas situações. Os cães, a falsa circuncisão
e os maus obreiros. No versículo 3 ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Percebe? Ele está falando, olha, a salvação não é algo que acontece de forma física, de forma material. É algo espiritual. Nós adoramos, nós nos tornamos verdadeiros adoradores quando nós fomos acolhidos pelo Senhor, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Então, é nesse momento que nós nos tornamos verdadeiros adoradores. E ele diz, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Porque muitas vezes aquela pessoa que é cumpridor dos rituais, ele se acha muito bom. Ele fala, olha como eu sou bom. Eu cumpro isso, eu faço aquilo outro, como se tudo dependesse dele. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós não nos gloriamos nos nossos rituais. Se tem algum motivo de glória, de louvor, de adoração, é em Cristo Jesus, naquilo que ele fez por nós como sacrifício vicário. E ele diz, e nós não confiamos na carne, não é na força do nosso braço, não é aquilo que o meu esforço humano me leva. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui no versículo 3, nós não confiamos na carne. E aí, no versículo 4, ele fala de algo tremendo. Ele fala da fé, ele fala da graça. Ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo era um homem de uma excelente formação. O apóstolo Paulo era alguém que estava em evidência. Há uma tendência de nós pensarmos que aquela pessoa que está em evidência, ela tem algo superior. E aí o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu não tenho que confiar na minha carne, eu tenho que confiar na graça de Cristo, no sacrifício que ele fez, que eu recebo pela fé. Mas aí ele começa a dar o seu testemunho. Por que ele poderia confiar na carne? E aí ele diz assim, circuncidado ao 8º dia. O que ele está dizendo? Eu cumpri esse ritual. Se é que vocês estão dizendo que esse ritual salva, eu poderia então ficar preso a ele e falar assim, olha gente, eu sou salvo, mas eu tenho motivos, eu já vivenciei aí e eu experimentei a graça de Cristo, por isso não faz sentido isso que vocês estão ensinando aí, falsos mestres. E vocês, cristãos da igreja de Filipos, vocês não deem ouvidos a isso, porque se fosse para pregar desse jeito, se isso é verdade, eu pregaria. Ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu passei por esse ritual. Ele diz, eu sou da linhagem de Israel, ou seja, eu sou descendente de Abraão. Então, eu tenho motivos que eu poderia argumentar que vamos ficar presos aos rituais da lei. E ele diz, eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é uma das tribos mais famosas de Israel. É uma tribo que permaneceu depois junto aos levitas. Então, é uma tribo relevante. Ele diz, eu sou não de qualquer tribo, eu sou de uma tribo relevante, hebreu de hebreus. Ele disse, eu sou judeu, eu não sou um judeu assim que fui feito judeu, ou que apenas eu nasci e sou um judeu de nascimento. Não, eu sou hebreu de hebreus. Os meus pais eram hebreus, os meus avós eram hebreus, a minha linhagem é uma linhagem pura, o meu sangue é sangue puro. E eu sou um genuíno judeu. Então eu teria a autoridade de dizer para vocês que vocês devem se deixar circuncidar, que vocês devem obedecer os dias santos, que vocês não podem comer alguns alimentos, têm que se abster deles. Eu sou hebreu de hebreus. E ele diz, quanto à lei, fariseu. Por quê? Porque os fariseus eram uma casta, uma seita, que eles se achavam assim, o povo mais obediente da lei. Eles eram extremamente rigorosos, eles cumpriam as leis a rigor. Então, eles se sentiam aptos para se sentirem superiores. Assim, nós somos melhores que vocês, somos mais espirituais que vocês. Nós cumprimos todos os rituais da lei, somos os melhores. E ele falou, olha, então, eu aqui, eu estou dentro dessa casta que eu fui fanático pelo judaísmo, pelas leis mosaicas. E ele diz assim, quanto ao zelo
perseguidor da igreja. O que é isso? Olha, eu fui tão fanático pelo judaísmo que quando a igreja de Cristo surgiu pregando que Cristo é o Salvador, eu me levantei contra. Eu perseguia, eu matava cristãos. E então ele diz que, quanto ao zelo, foi tão zeloso da lei, né, que ele foi perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Imagina? Ele diz, eu tenho autoridade para dizer. E ele, nessa ousadia da sua vida pregressa, ele começa a falar de todo o seu histórico, de tudo aquilo que ele poderia ser dentro do legalismo. Mas no versículo 7, ele fala do seu maior valor, do seu propósito maior. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda. Ele começa aqui alguns contrastes. Ele contrasta aqui essa questão da perda. Ele diz que aquilo que ele considerava uma perda, agora para ele é lucro. Ou seja, para ele ser cristão, ou seguir a Cristo, antes era visto como uma perda. Mas agora ele entendeu que isso é lucro. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E seguir a Cristo, irmãos e irmãs, realmente incorre em perdas. Porque tem gente que zomba, você virou fanático. Ah, agora tudo é igreja. Então, às vezes a gente tem algumas perdas, mas o nosso maior valor é aquilo que é eterno, aquilo que vai transpor a eternidade. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele vai colocando aqui alguns contrastes. Ele diz assim, ó, o que para mim era perda, eu considerei lucro. E ele volta a falar sobre perdas. Ele diz, olha, de novo, aquilo que considerava perda, eu considerei lucro por um motivo, por causa da sublimidade de Cristo. E sabe o que é sublimidade? Sublimidade é aquilo que é perfeito, aquilo que é excelente. Ele diz, olha, eu considerei aquilo perda porque eu queria experimentar algo maior, algo excelente, algo que é perfeito. De quem que ele está falando? Olha o que ele diz ali. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero conhecer aquilo que é divino. Eu quero me relacionar com esse Deus que é excelente, que é Jesus. Eu quero aquilo que é perfeito para a minha vida. Por que eu posso, ao invés de ter algo que é uma gambiarra, eu vou ficar preso àquilo? Não, não quero gambiarra. Eu quero o que é perfeito. Então ele vê a lei como algo que é um refúgio. E aqui na frente, ele diz isso. Ele diz aqui, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como o refúgio para ganhar a Cristo. Essa palavra refúgio que ele usa aqui é uma palavra que é a mesma, que pode ser traduzida também por excremento. É algo que para ele não serve para nada, é dejeto, é algo que tem que ser abandonado. Por mais que alguém queira dar algum valor a esses rituais da lei, ele está dizendo, olha, tudo isso para mim é excremento. Eu deixei para trás por causa do amor de Cristo. No versículo 9 ele diz, e ser achado nele. Olha que coisa tremenda. Eu quero estar arraigado em Cristo. Eu quero que as pessoas me confundam com Cristo. Eu quero o caráter de Cristo na minha vida. O restante eu considerei refúgio. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes nós estamos presos a valores deste mundo, a rituais, enquanto nós devemos nos fortalecer num relacionamento íntimo, próximo com o Senhor Jesus, até que o caráter dele seja forjado em nós. Até que as pessoas nos confundam com Jesus nas nossas atitudes do nosso dia a dia. E o terceiro contraste que ele diz aqui é a justiça humana, não é? Que é os rituais da lei, e ele contrasta com a justiça de Cristo, a justiça divina. Ele fala assim, ó, e ser achado nele tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Sabe o que ele está dizendo? Olha, esses rituais aí, eles não vão te ajudar
em nada. O que nós precisamos crer é que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador. A nossa fé de que Ele é suficiente basta. Não precisa acrescentar mais nada. E ele então contrasta aqui, olha, a justiça humana, pelo seu esforço humano, você não vai chegar lá. Você não chegará lá. Você que me ouve neste momento, eu não sei como que você está pensando nessa questão da eternidade. Os nossos pecados foram imputados em Cristo. A justiça de Deus se manifestou em Cristo. Aquilo que eu e você deveríamos ser punidos, Cristo foi no nosso lugar. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, Cristo já se fez justiça, Ele se entregou em sacrifício vicário, Ele nos substituiu naquela cruz. O sacrifício dele é suficiente, não precisa de acréscimo. E aí no versículo 10 ele diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Sabe que ele fala de algo extremamente relevante. Ele relembra que Cristo ele não foi vencido pela morte como qualquer um dos líderes ou fundadores de religião. O túmulo está vazio. A pedra rolou e quando você vai a Israel, você vai a Jerusalém, você pode visitar o túmulo vazio, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. Ele não poderia ser detido pela morte. E se ele experimentou a ressurreição, ele recebeu um corpo glorificado, corpo ressurreto, um corpo que as paredes, os obstáculos não podem deter. Lembrem-se que Jesus, ele se pôs no meio dos discípulos em uma casa, em algum lugar de Jerusalém, quando eles estavam de portas trancadas, com medo das autoridades judaicas. Ele se põe ali e ele diz, paz seja convosco. E depois ele foi subindo até desaparecer por entre nuvens. E assim eu creio que é o nosso corpo glorificado, o corpo que receberemos. Esse corpo ele será dado aos salvos. E se Jesus ressurgiu, nós podemos experimentar duas ressurreições. Quais são essas duas ressurreições? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando eu e você fomos acolhidos, aceitos por Cristo, quando nós compreendemos a salvação e recebemos essa salvação pela fé, entendemos que Ele é o Salvador, o Messias, nós ressurgimos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ressurgimos para a vida. E essa é a primeira ressurreição. Mas nós podemos ter uma segunda ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo, quando Cristo vier para buscar a sua igreja, vão ressurgir dos mortos e encontrar com Ele nos ares. Nós, se estivermos vivos, nós vamos receber o corpo glorificado e, juntamente com os salvos, vamos encontrar com Cristo nos ares. E o apóstolo Paulo, ele se lembra disso. Ele fala desse poder, porque quem tem esse poder de ressuscitar mortos? Só Deus. Só Deus. E ele lembra, olha, a salvação, nós não precisamos de outra força, de outro poder, a não ser o poder desse Deus, que ressuscita mortos. Ele tem poder de nos tirar da morte, da vida e vida eterna. E aí ele diz ali o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. O que ele diz? Irmãos e irmãs, se nós estamos passando por perseguição, por sofrimentos, se esse povo quer nos desautorizar, de alguma forma nós estamos aqui vivendo em comunhão com os sofrimentos de Cristo, mas Ele já pagou um preço, Ele venceu. Nele nós somos mais que vencedores e por isso nós não esmorecemos, nós continuamos olhando para Ele. E Ele diz assim, conformando-me com Ele na sua morte. E essa perseguição me faz só ser semelhante a Jesus, que por conta da perseguição, por conta do povo não entender que Ele é o Messias, Ele pagou o preço. E aí Ele diz, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe o que ele está dizendo? Olha, enquanto nós estivermos nesse corpo aqui na Terra, nós vamos enfrentar lutas, vamos passar por dificuldades. Mas, irmãos e irmãs, nos lembremos de uma vitória plena que nós vamos experimentar em Cristo Jesus. Nós vamos um dia
experimentar a plenitude da ressurreição. Nós estaremos com Ele eternamente, e daí nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, que mensagem tremenda! Eu creio que nós temos aqui algumas lições que eu quero compartilhar com você. Paulo, na verdade, ele queria, com esse texto, reverter aquele ensino dos falsos mestres que iam pós ele, querendo, depois de tanto trabalho, né? Por isso que ele chama de cães ali, irritado. Ele foi lá, ele evangelizou, ele ministrou o evangelho. Aí vem atrás lá algumas pessoas trazendo outros ensinos que não são bíblicos, revertendo aquilo que ele ensinou. E aí, o que ele está dizendo? Ele fica irritado, chama de cães por causa disso. Ele faz um trabalho magnífico e vem alguém querendo desautorizar. Quantas vezes a gente evangeliza uma pessoa, ensina os princípios da palavra? De repente, vem lá uma pessoa pescar no aquário, não é? Com ensinos que não são bíblicos. Então, muitas vezes a gente precisa ser incisivo, como o apóstolo Paulo foi. Ele contestou os ensinos dos falsos mestres. E sabe que nos tempos pós-modernos, nós temos visto surgir aí alguns ensinos que são antibíblicos. Quantas vezes nós vemos pessoas falando assim, se você fizer essa campanha, comprar a rosa branca, você vai se tornar mais perfeito, mais santo. Se você subir no monte e lá levar uma água e orar naquela água, essa água vai se tornar abençoada. Então lá o sacrifício vai ser maior. Não depende de nós, depende do sacrifício de Cristo. Isso não nos dá possibilidade de salvação. Quantas pessoas sobem escadarias, se penitenciando, achando que subir escadaria de joelhos vai dar salvação, se chicoteiam, se punem. Então, são muitas as formas de falsos ensinos e falsos mestres. Cristo é suficiente para a salvação. O texto também nos ensina, muitas vezes, a falência dos rituais do Antigo Testamento. Cristo, ele aboliu esse legalismo. E nós precisamos entender que em Cristo nós somos salvos. Não é o dia que muda. Vez ou outra, nós vemos pessoas pregando que é o dia que vai salvar alguém. Não é o sábado, não é o domingo. É importante que nós tenhamos um dia separado para o descanso e para o culto a Deus. Mas não é o dia que vai fazer a diferença. O homem não é justificado diante de Deus pelas suas obras. Nós somos justificados por causa do sacrifício de Cristo. Em Cristo, nós podemos viver o poder da ressurreição, nessa expectativa da vida eterna. Então, eu gostaria que eu e você pudéssemos estar firmes, olhando sempre para Cristo, esquecendo desses falsos ensinos e crendo que em Cristo nós somos vencedores. Prossigamos, olhando firmemente para Jesus até o dia que nós vamos ver de uma forma plena a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na paz de Cristo.